Bem-vindos à semana 1 do estudo livre de Êxodo. É importante referir que este estudo é uma tradução do livro de Exodus, da autora Jen Wilkin. Todas as semanas, as mulheres da Lapa irão neste podcast partilhar um pouco as dificuldades e aquilo que foi mais importante para cada uma de nós no estudo de cada semana, mas também partilhar o que Deus fez através do estudo da palavra de uma forma mais profunda e a transformação nas nossas vidas. Desejamos que mais mulheres o possam fazer junto connosco. Desejamos que este estudo possa ser uma bênção para todas aquelas que se irão juntar a nós. Vamos começar? O meu nome é Rita Souza, sirvo na Igreja da Lapa, na liderança das mulheres. Sou casada com o Filipe, que é um dos pastores da nossa igreja, e temos 3 filhos, a Isabela, a Maria e o David. Olá, o meu nome é Mariana Ferreira, também sirvo na Igreja da Lapa, no grupo das mulheres, e sou casada com o Manel, e somos pais da Maria Leonor e da Maria Madalena. Nós hoje vamos estar a falar um bocadinho acerca das perguntas da primeira semana do estudo, então vamos começar já com a primeira, que diz: quem escreveu o livro de Êxodo? Essa pergunta, apesar de existir alguma discussão ainda sobre este tema, a maior parte dos teóricos e dos estudiosos remetem para o argumento de que no Novo Testamento Jesus chama ao livro de Êxodo como o livro de Moisés. Está em Marcos 12, 26. E por isso não existem razões, no nosso ponto de vista, para rejeitarmos a autoria mosaica deste livro. E Moisés era o profeta, o libertador, o juiz, o pai espiritual do povo de Israel e também o autor deste livro. Isto é aquilo que nós acreditamos. E o título do livro significa saída ou partida e recebe este nome a partir do evento central da saída do Egito, que está registrado nos primeiros 15 capítulos do livro, como nós vamos poder ver ao longo deste texto. É importante dizer que este estudo é a primeira parte do livro de Êxodo e nós vamos estar a estudar os primeiros 18 capítulos. Sim, e quando é que foi escrito? Existem também várias respostas para esta pergunta. Eu estive a ler um bocadinho e percebi que, a nível da arqueologia, ainda é uma grande discussão a data certa da conquista de Canaã e então, também por causa disso, a saída do Êxodo. Está tudo ligado, não é? Mas vários estudiosos apontam para o livro ter sido escrito durante os 40 anos em que o povo vagueou no deserto. E esse período, uma das principais datas que está registada, foi entre 1445 e 1405 a.C. E por isso, assumindo nós que a autoria do livro de Êxodo é de Moisés, devemos datar então o livro após o acontecimento de Êxodo, algures entre aqueles 40 anos que o povo andou no deserto. E para quem é que foi escrito? Moisés escreveu este livro principalmente para o povo de Israel, isso é a primeira resposta, sendo que se tratava, como nós já sabemos, aquelas que estão mais familiarizadas com a Bíblia e aquelas que não estão, quando fizerem este estudo vão perceber que se trata de um povo com bastante amnésia espiritual. Assim que alguma dificuldade surgia, eles pareciam esquecer tudo aquilo que Deus já tinha feito para trás. Deus tinha um plano para este povo, mas claramente eles precisavam de uma ajuda para se manterem fiéis e continuarem a seguir os caminhos de Deus. Claro que outros leitores importantes, sendo o povo de Israel os primeiros, outros leitores importantes seriam as gerações seguintes. Nós vemos isso depois também ao longo do resto da Bíblia. Sabemos que mais tarde a lei é esquecida e Deus passa a ser um Deus de quem eles já tinham ouvido falar, mas de uma forma muito longínqua. Eles sabiam alguns pormenores sobre esta história, por exemplo, do Êxodo, mas não era um Deus com quem eles tinham relação, apesar de fazerem parte dessas gerações que tinham vindo, destas pessoas que tinham passado pelo próprio pé no meio do mar. Portanto, essas gerações vindouras faziam também parte deste plano de Deus. E daí também a audiência de Moisés nós achamos que é muito mais vasta do que parece inicialmente, até porque também eu acredito que nós também estamos nesse plano e aquilo que Moisés escreveu naquela altura é também para nós. E nós também mais à frente já vamos falar mais disso. E então a próxima pergunta é: em que género literário é que foi escrito? A resposta para esta pergunta pode até parecer óbvia. Nós diríamos logo que é uma narrativa histórica. Afinal, é apresentado na forma de uma narrativa que conta a história dos eventos datados desde o início da permanência de Israel no Egito até ao primeiro dia do segundo ano após o êxodo deles. Êxodo, no entanto, não é apenas um livro histórico. Também podemos ver, para além desta questão histórica, as observâncias religiosas, as práticas legais e instituições culturais que também estão presentes ao longo deste livro. O Êxodo é, portanto, também em parte um calendário e um manual litúrgico para festas religiosas e em parte também um código de leis.
Tal como no resto do Antigo Testamento, o curso da história de Israel é interpretado teologicamente. E o propósito omnipresente de Deus na vida deste povo é abertamente reconhecido. E nós vemos isso neste livro. Este povo são, de facto, filhos de uma promessa feita por Deus na aliança com o seu antepassado Abraão. Eles são herdeiros de outras promessas de liberdade e de terra também. Tu também já tinhas falado um bocadinho disso. É Deus quem vê a aflição daqueles que são, assim, o seu povo. É Deus quem envia o seu servo Moisés para resgatá-los e equipa-o de uma forma em que ele vai e realiza sinais miraculosos, como nós vemos depois com as pragas e tudo o resto que aconteceu também no Egito, no deserto, desculpem. A fuga do Egito é uma libertação milagrosa realizada por Deus. O clímax do livro é a construção do tabernáculo, uma morada para o próprio Deus no meio do seu povo. Nós ainda não iremos entrar nessa parte neste estudo, mas isso acontece no livro de Êxodo também. O conteúdo do livro exige, portanto, a consideração não apenas de questões históricas, mas também, então, institucionais e teológicas. E agora a pergunta que acho que dá mais pano para mangas: quais é que são os temas centrais do livro? Quais é que tu apontaste? Assim, muito resumidamente, porque nós podíamos ficar aqui a falar de imensos temas, mas muito resumidamente, historicamente o livro de Êxodo trata da libertação de Israel do Egito. Mas, se nós vimos de uma forma mais doutrinária, trata da redenção. E a redenção está muito presente ao longo deste livro. Assim como o primeiro livro da Bíblia ensina que Deus elege para a salvação, então o segundo ensina-nos como Deus salva pela redenção. Então este é um tema bem dominante no livro de Êxodo, mas tentando dividir, e isto eu fiz com a ajuda de um comentário bíblico, dividindo o conteúdo em 5 divisões possíveis, podemos resumir da seguinte maneira. O primeiro, vemos a necessidade da redenção, retratada por um povo escravizado, nos capítulos 1 a 6. Depois, segundo, é-nos mostrado o poder do Redentor, exibido nas pragas do Egito, dos capítulos 7 a 11. No terceiro, contemplamos o caráter da redenção, comprada pelo sangue e emancipada pelo poder, nos capítulos 12 a 18. E acho que nós vamos parar por aqui o estudo, era até o 18, não é? Isto será a segunda parte do estudo, mas nós não iremos entrar por aí, mas de qualquer das formas, o quarto era aprender o dever dos remidos, a obediência ao Senhor, e é também nestes capítulos 19 a 24 que surge a lei e os 10 mandamentos. E quinto, revelamos as provisões feitas para as falhas dos remidos, vistas no tabernáculo e nos seus serviços, dos capítulos 25 a 40. E Arthur Pink considera Êxodo 15:13 o versículo-chave do livro. Deixem-me só dizer primeiro o versículo que diz: com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. E ele faz a seguinte análise deste versículo. Primeiro, notar que aqui temos a necessidade da redenção implícita, a beneficência de Deus. O poder do Redentor é mencionado, a sua força, e o caráter da redenção é descrito. Guiaste o povo. Também as responsabilidades dos remidos e os seus privilégios são significativos numa referência ao tabernáculo, à habitação da tua santidade. E isto é muito resumidamente aquilo que Êxodo trata. Claro que nós podíamos estar a explorar agora isto muito mais minuciosamente, se fôssemos capítulo a capítulo, perceber aquilo que cada um dizia, mas acho que isto é um bom resumo daquilo que nós podemos ver no livro de Êxodo. É fácil nós pensarmos na palavra Êxodo e no livro de Êxodo e só o nosso pensamento remeter automaticamente para Moisés, para Faraó, para as pragas, para o milagre do Mar Vermelho, para colunas de fogo, mas a verdade é que a Bíblia ecoa a palavra Êxodo ao longo de todos os seus livros e à medida que nós vamos lendo a Bíblia como um todo, e eu acho que vai ser bom nós estudarmos agora este livro versículo a versículo, é que podemos perceber que existe um padrão de Êxodo que se vai repetindo até ao culminar, quando Jesus, que é o verdadeiro Cordeiro da Páscoa, traz a redenção e a libertação para os filhos de Deus e para a sua criação também. E houve um comentário que eu também li que achei que era interessante partilhar, que era uma forma de olhar para o livro de Êxodo. E se nós pensarmos que a narrativa por trás do livro de Êxodo é que é um povo que era escravo da sociedade, vivia em opressão constante, até que um dia aceitou ser guiado e protegido por um mediador, ao abrigo do sangue do Cordeiro. Deus então libertou-os para fora do sítio onde eram escravos e foram conduzidos. Estão a caminho da terra prometida, mas ainda não chegaram lá. Deus deu-lhes a sua lei, de forma a formarem uma comunidade, e também um tabernáculo, de forma a viverem pela graça e pelo perdão. E Deus permaneceu no seu meio até ao momento em que chegaram a casa. E o que o autor pronto, este texto foi adaptado, mas o autor dizia é que não é assim que um cristão poderia descrever a sua conversão e a sua caminhada com Cristo. Nós vivemos numa sociedade em opressão com várias coisas e podermos ser guiados e protegidos
podemos ser libertos do sítio onde nós estamos, da nossa velha vida para a nova vida, das trevas para a luz. Deixamos de ser escravos. Ao mesmo tempo somos conduzidos ao longo da vida e estamos a caminho realmente de uma nova terra prometida. Ainda não chegámos lá e Deus deu-nos uma comunidade, deu-nos a igreja, deu-nos também um sítio onde nós podemos louvá-lo, onde nós podemos estar em comunhão com os nossos irmãos e louvar a Deus. E nisto tudo, Deus permanece no nosso meio. É verdade que não andamos com uma coluna de fogo à frente hoje em dia, mas Deus permanece no nosso meio até o momento em que nós um dia chegaremos a casa. E por isso o desafio para todas as mulheres que nos estão a ouvir é para começarem este estudo com entusiasmo e de coração aberto para aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. E também de forma a podermos ser entusiasmadas para este caminho que nós ainda temos que percorrer até chegarmos à nossa verdadeira casa e podermos estar face a face com Jesus. Vamos terminar em oração e pedir ajuda a Deus para isto. Deus Pai, Tu és santo e poderoso e da mesma forma como nós podemos ver a vida deste povo a ser conduzida por Ti, podemos olhar para trás e ver como Tu nos guiaste até aqui. Como foste bondoso e misericordioso quando nós falhamos, quando nós nos esquecemos de todas as Tuas bênçãos derramadas na nossa vida em dias passados e caímos em idolatria. Tu foste justo e reto na correção, mas ao mesmo tempo amoroso e compassivo no perdão. Obrigada porque, ao contrário do povo que esperava ver o verdadeiro libertador, nós já podemos ansiar pela sua segunda vinda. Ajuda-nos a estudar a Tua Palavra, sempre lembrando que tudo o que aprendemos nela aponta para o Teu Filho Jesus, que é Cristo, o Rei. Em nome dele pedimos e agradecemos. Amém. Amém.